Há noites em que o silêncio grita mais alto do que qualquer barulho do dia. O corpo finalmente se deita, mas a alma permanece em pé, em estado de alerta, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer instante. Você fecha os olhos, mas a mente insiste em abrir feridas antigas, repetir conversas que já passaram, reviver erros que você já pediu perdão, antecipar problemas que ainda nem existem. Talvez você esteja começando 2026 assim, com o coração cansado, a fé machucada e uma pergunta que ninguém escuta: até quando, Deus? Essa noite não é apenas sobre dormir, é sobre sobreviver emocionalmente. É sobre suportar o peso invisível que só aparece quando tudo fica escuro. Eu lembro da primeira noite em que percebi que não era apenas insônia, era medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de continuar lutando sozinho. O quarto estava quieto, mas dentro de mim havia uma guerra. Cada pensamento era como um ataque silencioso contra a esperança. E foi ali, naquela madrugada, que entendi algo doloroso. Existem noites em que o descanso não vem do travesseiro, vem da oração. Não uma oração bonita, mas uma oração sincera, daquelas feitas com lágrimas, com a voz falhando, com o coração cansado demais para fingir força. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Deus costuma visitar exatamente os momentos em que achamos que ninguém nos vê. Se essa primeira parte já falou com você, escreva "Glória a Deus" nos comentários, como quem reconhece que mesmo na noite, Ele continua presente. A madrugada tem um poder estranho. Ela não traz distrações, não aceita máscaras e não respeita aparências. É nela que a fé é provada de verdade. Enquanto o mundo dorme, a alma acorda para batalhas que ninguém vê. É nesse horário que pensamentos ganham voz, que lembranças voltam sem pedir permissão, que o medo se senta ao nosso lado como se fosse íntimo. Você olha para o teto e sente o coração acelerar, como se estivesse carregando um peso maior do que consegue suportar. Eu lembro de perguntar em silêncio: Deus, por que o Senhor fica em silêncio quando eu mais preciso? Mas a verdade é que Deus nunca esteve ausente. O silêncio não era abandono, era um convite. Convite para confiar quando não se sente nada, para permanecer quando tudo parece vazio, para orar mesmo sem vontade, mesmo sem palavras. Naquela madrugada, percebi que a fé mais pura não nasce nos cultos cheios ou nos dias bons. Ela nasce quando ninguém está olhando, quando só existe você, Deus e o medo. E mesmo assim você decide não fugir, decide não desistir, decide não se entregar ao desespero. Há noites em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda o coração que enfrenta a noite. Talvez você esteja vivendo essa prova agora, e se estiver, saiba, essa madrugada não veio para te destruir, ela veio para te aprofundar. Se você já enfrentou noites difíceis, escreva "Deus me sustentou" nos comentários, como um testemunho silencioso de quem ainda está de pé. Chega um momento em que a gente percebe que já tentou tudo. Conversou com pessoas, buscou distrações, tentou ser forte, tentou ignorar a dor, mas nada funcionou. É nesse ponto que a oração deixa de ser opção e passa a ser o último refúgio. Naquela noite, eu não tinha forças para formular frases bonitas. Não sabia como começar, não sabia o que pedir, só sabia que precisava de Deus de um jeito diferente. Então, em vez de palavras longas, saiu um sussurro quebrado: Senhor, eu não aguento mais. E sabe o que aprendi ali? Deus não se impressiona com discursos, Ele se move com sinceridade. A oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais verdadeira, aquela que nasce quando o orgulho cai, quando a alma se despe de aparência e se apresenta como realmente está, cansada, ferida, com medo. Ali, sentado no escuro, entendi que orar não é convencer Deus a agir, é permitir que Ele nos alcance. É admitir que não controlamos tudo, que não sabemos tudo, que precisamos dele até para descansar.
Talvez você esteja nesse estágio agora, sem respostas, sem soluções, sem forças, mas ainda com fé suficiente para dizer: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que fazer. E isso já é oração. Se hoje sua oração é simples, escreva: Senhor, me ajuda, nos comentários, como quem reconhece que precisa dele mais do que nunca. Depois da oração sincera, algo inesperado acontece. Nem sempre é imediato, nem sempre é visível, mas é real. Naquela noite, não ouvi vozes, não vi sinais, não senti arrepios. O que veio foi silêncio, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio que acolhia. Os pensamentos começaram a desacelerar, como ondas que perdem força na areia. O coração, antes acelerado, encontrou um ritmo mais calmo, e pela primeira vez em dias eu não senti medo do escuro. Foi quando entendi que Deus também fala quando se cala, que a presença dele nem sempre vem em barulho, mas em paz. A Bíblia diz: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Quieto não é quem não sofre, quieto é quem confia, mesmo sem entender. Naquela madrugada, percebi que Deus estava cuidando de mim de um jeito invisível, guardando minha mente, acalmando minha alma, sustentando meu espírito. Talvez você esteja esperando um sinal grandioso, mas Deus esteja te oferecendo algo mais profundo: descanso. O descanso que não depende de respostas, o descanso que nasce da confiança. Se você permitir, essa noite pode ser o começo de uma nova forma de descansar em Deus. Se você deseja essa paz para a sua noite, escreva "Eu confio" nos comentários, como um passo silencioso de entrega. Existe uma verdade espiritual que muitos só descobrem depois de muito cansaço. Deus não precisa que você fique acordado para agir. Enquanto você luta para controlar tudo, Ele espera que você confie. Enquanto você insiste em vigiar cada detalhe, Ele sussurra: descanse. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eu finalmente entreguei o controle. Lembrei de um salmo antigo, quase esquecido: não cochila nem dorme o guarda de Israel. Se Deus não dorme, por que eu insistia em vigiar? Percebi que muitas noites mal dormidas não são causadas por problemas grandes, mas por tentativas humanas de carregar o que é espiritual demais para nós. Deus age no invisível, Ele trabalha nos bastidores da nossa vida. Ele cuida de detalhes que nem sabemos que existem. Quando você escolhe orar antes de dormir, você está dizendo: Senhor, eu confio mais no seu cuidado do que no meu controle. E essa entrega muda tudo. Talvez hoje Deus esteja te chamando para descansar de verdade, não apenas fechar os olhos, mas confiar o coração. Se você decide entregar o controle a Deus nesta noite, escreva "Eu descanso em ti" nos comentários, como um ato de fé silencioso. Muitas pessoas acreditam que a noite é sinal de abandono, que o escuro representa a ausência de Deus. Mas a verdade espiritual é outra. Muitas vezes, a noite é o lugar onde Deus mais trabalha. Foi na noite que Jacó lutou com um anjo. Foi na noite que Paulo e Silas cantaram na prisão. Foi na noite que Jesus orou no Getsêmani. A noite não é castigo, ela é preparação. Naquela fase da minha vida, eu achava que estava perdendo a fé. Mas, na verdade, minha fé estava sendo aprofundada. Deus estava arrancando de mim a dependência das emoções e me ensinando a confiar mesmo sem sentir nada. Há noites em que Deus permite o silêncio para que a nossa alma aprenda a ouvi-lo de outra forma. Se você está atravessando noites difíceis, não conclua que Deus te deixou. Talvez Ele esteja te formando. A noite revela quem realmente confiamos quando tudo falha. E quando escolhemos confiar em Deus, mesmo cansados, mesmo com medo, algo dentro de nós amadurece espiritualmente. Essa noite não é o fim da sua história, ela é parte do processo. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo na noite, escreva "Deus está comigo" nos comentários, como uma declaração de fé. Nem sempre percebemos o momento exato em que a paz chega.
Ela não avisa, não faz barulho, não pede licença. Ela simplesmente entra quando encontra espaço. Depois de tantas noites de luta, houve uma em que algo foi diferente. Não porque tudo estava resolvido, mas porque o peso já não era o mesmo. O coração ainda tinha perguntas, mas já não estava desesperado. A mente ainda lembrava dos problemas, mas eles não gritavam mais. Era como se Deus tivesse colocado limites na dor. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. E ela excede mesmo, porque não depende de lógica. Eu entendi ali que a paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. Talvez você esteja esperando a solução para descansar, mas Deus esteja te oferecendo descanso para então te conduzir à solução. A paz que vem de Deus não explica tudo, mas sustenta tudo. E quando ela chega, a noite deixa de ser inimiga e passa a ser abrigo. Se você deseja essa paz para a sua vida, escreva a paz do Senhor nos comentários, como quem abre espaço para Deus agir. Há um tipo de cansaço que o sono não resolve. É o cansaço da alma, aquele que vem de feridas antigas, de palavras que machucaram, de situações que nunca foram totalmente curadas. Naquela noite, enquanto eu descansava em Deus, percebi algo profundo. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, é espiritual, é emocional, é restaurador. Deus começa a tocar lugares que evitamos, memórias que empurramos para o fundo, dores que aprendemos a conviver, mas nunca a curar. O descanso de Deus não ignora as feridas, Ele entra nelas com cuidado, sem acusação, sem pressa. Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais, a engolir o choro, a seguir em frente mesmo machucado. Mas Deus não te chamou para sobreviver cansado. Ele te chamou para viver restaurado. Enquanto você ora e descansa, Deus trabalha em áreas que você nem percebe. Ele cura o que ninguém vê. Ele restaura o que o tempo não conseguiu. Se você deseja que Deus cure feridas que ainda doem, escreva "Restaura-me, Senhor" nos comentários, como um pedido sincero do coração. Existe algo que poucas pessoas percebem. O dia não começa quando o sol nasce. Ele começa quando a alma encontra descanso. Na manhã seguinte àquela noite de oração, os problemas ainda estavam lá. As responsabilidades também. Nada havia mudado do lado de fora. Mas dentro, tudo estava diferente. O coração estava mais leve, a mente mais clara, a fé silenciosa, porém firme. Foi quando entendi que Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete presença em todas elas. E essa presença muda a forma como enfrentamos o dia. Quando você descansa em Deus à noite, você acorda fortalecido por dentro. Você não enfrenta o dia no automático. Você caminha com consciência espiritual. Talvez 2026 tenha começado pesado para você. Talvez você esteja tentando seguir em frente sem forças, mas Deus não te chamou para caminhar sozinho. Cada noite entregue em oração prepara um coração mais firme para o dia seguinte. E mesmo quando você não percebe, Deus já foi à frente. Se você crê que Deus está preparando seus próximos dias, escreva "Eu creio" nos comentários, como quem decide confiar no que ainda não vê. Talvez o maior milagre dessa oração não seja uma mudança imediata nas circunstâncias, mas a certeza silenciosa de que você não caminha mais sozinho. Há noites que nos ensinam mais do que muitos dias. Noites em que aprendemos a confiar, a soltar o controle, a descansar nos braços de Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita, ainda espera, ainda confia, mesmo cansado. Deus não despreza a oração feita no limite das forças. Ele acolhe, Ele guarda, Ele sustenta. Começar 2026 em oração é decidir que mesmo sem entender tudo, você escolhe não caminhar sozinho. Talvez você não tenha todas as respostas hoje, mas tem algo mais poderoso, a presença de Deus contigo. E agora faça algo simples mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva "Amém" nos comentários como um sinal de sua fé.
Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo isso até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários: eu não caminho sozinho, como uma declaração final de fé.